Deus abençoe todos e todas. Eu cumprimento vocês com muito carinho. Eu cumprimento vocês com felicidade e também quero aconselhar vocês a seguirem adiante, firmes, como o hino que nós acabamos de cantar. Firmes adiante, porque o nosso inimigo, ele sempre está ao nosso redor tentando destruir a nossa vida espiritual e roubar as nossas bênçãos, mas nós temos que seguir em frente com o Senhor. Quando nós agradecemos a Deus, nós agradecemos Ele por todas as coisas que nós recebemos dEle, pelos benefícios dEle e as promessas dEle, e porque Ele está conosco e Ele pega na nossa mão. Então, nós agradecemos o Senhor hoje e vamos aqui honrar e glorificar o Senhor. Vocês lá sentadinhos, como vocês quiserem ficar na sua casa, vamos cantar para o Senhor. As minhas ajudantes, por favor, podem subir antes. E vamos cantar para o Senhor o nosso hino que nós cantamos para Ele sempre, com o nosso instrumento natural que Deus nos deu, que é a nossa voz. E mais do que isso, com o nosso coração. Com muita alegria vamos cantar para o Senhor. E o Senhor sabe que tudo que nós fazemos para agradar a Ele, para honrar Ele. E nós pedimos para Ele nos ajudar e nos ensinar, para o Senhor sempre estar com todos nós, para Deus ficar com vocês. Então vamos cantar o hino 201, que chama Eu Só Espero Aquele Dia. No hino fala que eu só espero aquele dia, significa o dia que o Senhor vier nas nuvens, recolher o povo dele. E nós gostaríamos muito, mesmo estando vivos ou mortos, estarmos naquelas nuvens recebendo o Senhor. No hino, nós temos as duas possibilidades de nós estarmos vivos e o Senhor nos transformar para subir e receber Ele, ou de nós estarmos mortos e ressuscitarmos do nosso túmulo e subir e encontrar o Senhor lá nas nuvens quando Ele vier pela sua igreja. Então, nós esperamos que todos nós estejamos naquele dia com Deus. O hino chama Eu Só Espero Aquele Dia. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminarán. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos
al Cordero alabaré. A glória seja para o Senhor, louvor seja para o nosso Deus. Ele merece a honra, Ele merece o louvor, Ele merece tudo. O nosso Deus merece tudo. E hoje, os meus caros irmãos, irmãs e todas as pessoas que têm entrado para assistir o ensinamento hoje, o meu convite para vocês é que vocês continuem em frente, que vocês afastem tempo para orar para o Senhor, que vocês afastem tempo para ler a Bíblia e que vocês louvem o Senhor. Se vocês têm dúvidas, alguma pergunta sobre a Bíblia, sobre a doutrina, vocês também podem perguntar para que vocês possam aprender, porque nós já demos muitos ensinamentos e eu percebo que algumas pessoas ainda não entenderam muito bem os ensinamentos. Muitos não entenderam ainda, mesmo que eu tento explicar detalhadamente do jeito que eu melhor consegui, mas nem todos têm a mesma capacidade de entender, de compreender. Então, não fiquem com dúvidas. Perguntem. Se vocês estiverem perto dos seus pastores, perguntem para eles, mandem mensagem e perguntem para eles. Se vocês conhecerem algum crente, alguma irmã, algum irmão que faz algum tempinho que ele está na igreja e você sabe que ele tem conhecimento, faz a pergunta para ele, para ela, para que todos possam começar a trabalhar e servir para o Senhor como mestres e mestras. É isso que nós temos que fazer. E hoje, como tem muitas pessoas que falam que não acreditam no diabo, não acreditam que o diabo existe, tem pessoas que falam o diabo não existe e o inferno não existe. Então hoje nós vamos ler alguns versos. Vamos ler alguns capítulos da Bíblia, onde Deus conta para nós um pouquinho. Deus conta para nós um pouco sobre a criação do diabo. Então, hoje nós vamos ler para vocês aprenderem e para vocês saberem que o diabo existe. Para vocês aprenderem que o diabo realmente, ele se rebelou contra Deus. E quando ele se rebelou, muitos anjos, porque antes deles se rebelarem, eles eram anjos, muitos anjos seguiram o diabo e se rebelaram contra Deus. E aí Deus lançou eles de diante da presença dele. Depois, aqueles anjos viraram demônios, então nós não chamamos mais eles de anjos, mas demônios, espíritos maus. Então, o diabo, com os demônios dele, com os espíritos maus dele, os anjos, os seguidores dele, a Bíblia conta para nós que Deus lançou eles para a terra, tirou eles daquele lugar celestial, onde eles moravam com Deus. Deus tirou eles da presença dele e fala na Bíblia que alguns estão em cárceres, em prisões espirituais de trevas até o dia do juízo final. Então, nós vamos falar ao respeito da existência do diabo e também vamos aprender o jeito como o diabo se manifesta nos seres humanos. O jeito como o diabo possui uma pessoa. Entra dentro de um homem ou de uma mulher. O diabo ou os espíritos dele, os seguidores dele, entram dentro dos homens e das mulheres e prejudicam muito, machucam muito. Porque aquela pessoa começa a ser vítima do diabo, ela começa a ser escrava do diabo, é presa do diabo.
E a pessoa, o homem ou a mulher, começa a fazer tantas coisas ruins, provocados pelo demônio que está dentro deles, que fica ensinando para ele para fazer as coisas, provocando ele, acaba dirigindo ele. É isso que o diabo, os demônios fazem quando entram numa pessoa, num homem, numa mulher. E é por causa disso que nós temos que orar e pedir para Deus estar conosco, para Ele nos proteger, para Ele nos guardar, para que nem o inimigo, nem o espírito mal entre nas nossas vidas, nos governar, nos destruir, nos dirigir. E além disso, com o nosso comportamento, que ele possa destruir as outras pessoas ao nosso redor. As pessoas geralmente falam, aquela pessoa ficou maluca, ficou doida, é um esquizofrênico, temos que internar ele num hospício, temos que levar ele para amarrarem ele, para darem remédios para ele ficar calmo. Também a ciência dá para essas pessoas muitos nomes, dá para aquelas doenças muitos nomes. Os médicos falam que são doenças e dão nomes, por exemplo, Alzheimer, autismo. Falam que a pessoa tem problemas psicológicos, que tem depressão, ansiedade, bem. Agora me deu um branco de todos os nomes que a ciência dá para aquelas pessoas que acabam sendo escravas do diabo, que estão sendo possuídas por espíritos maus. A esquizofrenia também. É isso, um espírito mau entra dentro da pessoa e aí a pessoa não consegue ser normal, ela não consegue agir ela mesma, acaba sendo dirigida pelo inimigo e a pessoa sofre, é muito triste, aí a família dela sofre, as amizades, quem estiver por perto sofre, mas nós temos um Deus poderoso e o Senhor ensinou para nós, nos deu dons espirituais e o Senhor fala que nós temos que orar os uns pelos outros, orar pelas pessoas, impor as mãos, repreender os espíritos maus, repreender porque quando tem trabalhos que fazem contra as pessoas, feitiços e amarrações, enviam o espírito mau para entrar num homem ou uma mulher e adoecerem ele, machucarem ele e fazerem muitas coisas ruins com a pessoa. É essa obra do inimigo desde que Deus lançou ele da presença dele com os seus seguidores e ele veio na terra. O diabo pegou todos os seres humanos, toda a humanidade e escravizou eles e faz deles os servidores dele. E nós escapamos daquela escravidão do diabo. O Senhor Jesus nos fez livres e Ele nos dá a felicidade e a paz, mas nós também estamos pregando para muitas pessoas, para elas acreditarem e confiarem no Senhor, para elas conseguirem sair daquela escravidão do inimigo. E vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. E aqui nós vamos aprender de que jeito o diabo se manifestou num rei, num príncipe. E Deus enviava mensagens para aquele rei, para aquele príncipe. Ele mandava mensagens para aquele rei por meio dos profetas, especialmente aqui pelo profeta Ezequiel. E quando Deus enviava a mensagem para o rei, na verdade, a mensagem não era para a parte humana do rei, para o rei, ele mesmo, na humanidade dele. Deus, na verdade, estava mandando mensagem para quem tinha possuído o rei, o diabo mesmo que tinha possuído aquele rei. E no 28:1 fala, veio a minha palavra do Senhor, falava o profeta Ezequiel, dizendo, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Para vocês entenderem, tinha uma cidade que chamava Tiro, e eles tinham um rei, tinham um príncipe. E o diabo tinha possuído aquele rei de Tiro, aquele príncipe de Tiro. O diabo tinha possuído ele, tinha entrado dentro dele. E aí aquele príncipe, ele começou a agir de um jeito muito mal com o povo dele, com as nações vizinhas dele, com o povo de Israel. Ele foi contra o povo de Israel para machucar eles.
E Deus viu que, na verdade, era o diabo que estava fazendo aquilo. Mas Deus disse para o profeta: vai, fala com o príncipe, fala para ele, assim diz o Senhor Deus, visto que o teu coração se exaltou e dizeste: eu sou um Deus, no trono de um Deus estou assentado no meio dos mares, sendo tu um homem e não um Deus. Então o Senhor enviou essa mensagem, esse recado para o rei com Ezequiel, que ele tinha dito que ele era Deus e que ele queria se assentar no trono de Deus, mas ele era um homem, ele era só um ser humano. Mas é porque aquele príncipe falava aquelas coisas, ele falava que ele tinha se sentado no trono de Deus porque ele era mais do que Deus, mas era o diabo quem fazia ele falar essas coisas. E Deus falava para ele pelo profeta: você é um homem, você é um ser humano, é mentira aquilo que você está falando. E no próprio verso 2 fala: mesmo colocando o teu coração como coração de Deus, eis que tu és mais sábio que Daniel, fala para ele. Eis que tu és mais sábio que Daniel, não há segredo que te seja oculto. Mas será que um ser humano teria a capacidade de falar que ele é mais sábio do que Daniel? Ou que não tivesse nenhum segredo que fosse oculto para ele? Qual ser humano saberia os segredos dos outros? Nenhum ser humano conseguiria saber os segredos dos outros. O único ou os únicos que sabem os segredos de alguém é o nosso Deus e o diabo. Então é por causa disso que falava para ele: não há segredo que te seja oculto. Deus falou aqui com o diabo mesmo. Mas na vida real, o profeta Ezequiel estava diante do príncipe de Tiro. E disse para ele no verso 4: com tua sabedoria e com tua prudência acumulaste riquezas, e tens adquirido ouro e prata entre teus tesouros. Então vocês percebem que o diabo pode fazer uma pessoa rica, porque dentro da pessoa, ele faz a pessoa virar rica, esperta, e dá para ela muitas habilidades para ela conseguir virar rica. E no 5 fala: com a grandeza de tua sabedoria em tuas contratações, tem multiplicado tuas riquezas. Por causa de tuas riquezas se exaltou o seu coração. Então percebam tudo que o diabo estava fazendo aqui com aquele príncipe de Tiro. Fala aqui que fez ele virar rico e também fez ele ficar orgulhoso no seu coração para ele achar que ele era Deus. No verso 6, portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que colocaste teu coração como coração de Deus, portanto, eis que eu trago sobre ti estrangeiros, os mais ferozes entre as nações, que desembainharão a sabedoria e mancharão teu esplendor. Aqui o Senhor estava ameaçando aquele príncipe. Por quê? Porque o príncipe tinha deixado que na sua vida, no seu coração, entrasse o diabo para morar dentro dele. Ele deixou ele. O príncipe, pelas suas ambições, pela sua arrogância, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e temor a Deus, permitiu o diabo entrar e possuir o coração dele, os pensamentos dele e até a própria vontade dele. E é por causa disso que quando Deus enviou a mensagem, enviou para o príncipe e para o ser humano. Mas na verdade estava falando com o diabo, porque Deus enxergava que era o diabo dentro daquele homem agindo. Ele falou com o diabo. E Deus disse para ele que um dia que ele não estivesse esperando, ele ia mandar exércitos de outras nações para que destruíssem aquela cidade de Tiro. E tudo era culpa do diabo, quem fez todas essas coisas acontecerem, possuindo aquele príncipe. E Deus continuou falando com o diabo aqui, falando para o príncipe. Disse para ele: ao sepulcro te farão descer, e morrerás com a morte dos que morrem no meio dos mares. Falarás diante do que te matar, dizendo: eu sou Deus? Então fala aqui que quando fosse matar ele, será que ele ia conseguir falar para eles: eu sou Deus? Não me matem porque eu sou Deus e eu tenho poder. Mas na verdade Deus disse para ele: você é um homem, você é um ser humano que na verdade está sendo
um boneco do diabo. O diabo está te destruindo, é uma marionete. E no 9, ele fala, eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus nas mãos do que te matar. Da morte de incircuncisos morrerás nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Vem a minha palavra do Senhor dizendo, fala aqui o profeta Ezequiel. E Deus disse para ele, filho do homem, lamenta sobre o rei de Tiro e dize-o. Assim diz o Senhor, tu eras o céu da perfeição. Aqui, o céu da perfeição não era o rei de Tiro humanamente, ele como humano, mas na verdade era o diabo que estava morando no coração do rei de Tiro. Por causa disso, Deus disse para ele, tu eras o céu da perfeição. Onde? Quando que aconteceu isso? Quando ele estava com Deus, quando o diabo ainda não tinha se revelado contra Deus, quando ele era um anjo, um querubim. E fala que todos os outros anjos honravam a Deus, serviam a Deus, e o diabo, o querubim, ele também estava com Deus. E o Senhor diz para ele, tu eras o céu da perfeição. Ele era melhor que todos os outros anjos, cheio de sabedoria e acabado em formosura. É desse jeito que Deus lembrava para o diabo aquilo que ele tinha sido antes dele se rebelar contra Deus. Aquilo que ele tinha sido quando Deus criou ele, quando ele estava junto com Deus, na presença de Deus. Nós falamos aqui do diabo. Mas o diabo, para se manifestar, ele entrou no coração de um homem e hoje faz o mesmo, porque ele sozinho, em espírito, não se manifesta, ele tem que possuir uma pessoa, homem ou mulher. Então aqui ele possuiu o rei de Tiro, e é por causa disso que Deus falou com o diabo. E Deus continuou falando com o diabo no verso 13. Fala no Éden, no jardim de Deus estiveste. Então, como vocês conseguem perceber, se Deus estivesse falando com o príncipe de Tiro mesmo, com o rei de Tiro, o ser humano que estava aí na frente, não faria sentido, porque aqui Deus fala que ele esteve no jardim do Éden, no jardim de Deus. E quantos milhares de anos já tinham se passado desde que tinha sumido o jardim de Deus, o Éden, o físico onde moraram Adão e Eva, milhares de anos atrás que já tinha sumido. E Deus diz aqui para o diabo que ele tinha estado no Éden, no jardim de Deus. Mas aquele Éden era com Deus antes da criação de Adão e Eva. O Éden já existia nos céus com Deus. E quando Deus criou Adão e Eva, ele transportou aquele jardim celestial e colocou ele na terra para que Adão e Eva morassem nele por algum tempo. Então aqui Deus disse para o diabo, disse para ele que ele estava no Éden, no celestial. Não onde tinha Adão e Eva, no celestial. Então fala aqui, estiveste, de toda sorte de pedra preciosa era tua veste. Ele morou lá antes de se rebelar contra Deus. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Os primores de teus tambores e flautas estavam em ti, no dia em que foste criado foram preparados. Então Deus falava aqui para ele que ele morou no Éden, no jardim de Deus, e que ele foi enfeitado com todas as pedras preciosas, todas as joias. Fala que até com músicos, os tambores e as flautas foram preparadas no dia da criação dele, do querubim. No 14, Deus fala para o diabo, no verso 14, tu eras o querubim protetor. De asas estendidas, eu te pus no santo monte de Deus. Mas esse santo monte de Deus era o monte celestial, porque ainda não tinha descido a Jerusalém física. Estava lá no céu com Deus, o monte de Sião.
fala para ele: tu eras o querubim grande, o querubim protetor. Eu te pus no santo monte, ali estiveste, no meio das pedras de fogo passeavas. Fala aqui que no meio das pedras de fogo passeavas. E no 15 fala para ele: perfeito eras em todos os teus caminhos. Fala aqui: perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou em ti maldade. Então veio a maldade para o diabo, a ambição. Ele quis ser igual a Deus, ele quis pegar o lugar de Deus. E tudo isso aconteceu lá na parte celestial, no plano celestial. Mas Deus estava lembrando para ele o que ele tinha sido antes e que agora ele estava na terra e ele tinha entrado num homem, no rei de Tiro, para fazer maldade. E é por causa disso que Deus estava bravo com ele e estava ameaçando ele. E falava para o rei de Tiro: como ser humano você não vai conseguir fazer nada, mas como diabo também não. Porque Deus não ia deixar ele fazer o que ele quisesse. Então Deus, aqui no verso 15, quando ele fala para o diabo: perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti maldade. Por causa da multidão de teus contratos ou negócios, teu interior se encheu de violência e pecaste. Por isso eu te expulsei do monte de Deus. Aqui Deus fala para ele: eu te expulsei do monte de Deus, do Éden celestial. Não onde estiveram Adão e Eva, porque aquele foi o físico, o celestial. Te expulsei do monte de Deus como coisa impura e te lancei entre as pedras de fogo, ó querubim protetor. No 17 fala para ele: teu coração se exaltou por causa de tua formosura, corrompeste tua sabedoria por causa de teu esplendor. Eu te lançarei por terra. E o Senhor fez exatamente aquilo, lançou ele por terra. Eu te lancei por terra, fala aqui, diante dos reis te pus por espetáculo. E isso foi verdade, porque todos os reis fizeram o que era mal diante de Deus. Eles só seguiram o caminho do mal, o caminho da maldade, do pecado. Eles seguiram o diabo. Então, os reis acharam bem legal agradar o diabo, porque era prazeroso para eles viver uma vida em desordem, em pecado, que o diabo ofereceu sempre para eles na terra, naquela época. E ainda, o diabo hoje ainda está na terra, fazendo maldades com os homens e as mulheres, com os governos, com os reis, com os presidentes, com os governantes. O diabo está em todos eles, provocando eles, governando neles, dirigindo eles para fazer isso e aquilo, para eles pensarem aquilo e o outro. E é muito triste, dá muita pena do mundo, da humanidade, que tem o seu governador, o seu governante, que é o diabo, que dirige eles e ensina para eles o caminho da maldade, da perdição. É esse o mundo no qual nós vivemos. Por causa disso, nós lutamos para pregar a palavra de Deus, pregar o Deus verdadeiro, justo, amoroso, misericordioso, aquele Deus que faz o bem, que provoca a gente a fazer o bem, a sermos justos e misericordiosos. Nós pregamos aquele Deus poderoso, o Senhor Jesus, para que as pessoas se afastem um pouco daquele governante perverso, daquele ímpio, aquele grande ímpio em letra de forma que o Senhor fala aqui na Bíblia, o ímpio que fica atrás das pessoas que querem fazer o bem para destruir eles. Então, é isso que nós passamos. E aqui o Senhor fala que lançou ele. No 18 fala: com a multidão de tuas maldades e com a maldade de teus contratos, profanastes teus santuários. Deus tinha feito um santuário cheio de pedras preciosas, de joias e de música para o diabo. Parece até que ele tinha cantores, ele tinha anjos que cantavam para ele e tocavam instrumentos de música para ele ser feliz. Deus tinha dado tudo aquilo para o diabo.
E Deus também tirou dele quando ele se rebelou, quando ele quis ser igual a Deus. Profanastes teus santuários. Eu, pois, tirei um fogo do meio de ti, o qual te consumiu e te converteu em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te vejam. Todos os que te conheceram dentre os povos se assombrarão de ti. Serás objeto de terror. Irmãos, irmãs, aqueles que estão lendo a Bíblia, prestem atenção, não fiquem distraídos neste ensinamento, porque às vezes eu acho que vocês não entendem os ensinamentos porque ficam muito distraídos. Mas no verso 19, vamos ler todos. Todos os que te conheceram dentre os povos se assombrarão de ti. Serás objeto de terror e para sempre deixarás de ser. Isso aqui é verdade porque o diabo nunca vai se arrepender, nunca. Serás objeto de terror. E quantos de vocês, o diabo tem assustado vocês, tem enchido vocês de angústia, de temor, de aflição, com os pesadelos e os sonhos, com as visões que o diabo dá para as pessoas, os pesadelos, quando as pessoas veem espíritos maus, elas veem pessoas, elas enxergam algumas formas, alguns monstros, quando vocês ouvem vozes que falam pra você, se mata porque você não serve pra nada, porque você é infeliz, porque você nunca vai ter felicidade, se mata, se joga desse prédio aqui, desse andar. Vai lá, se mata, se joga no mar, amarra uma pedra no seu pescoço e vai lá e se joga no mar, no rio, no lago. Se joga dessa ponte e você vai ver como você vai ser feliz. O diabo fala tudo aquilo para as pessoas. É isso aí, o objeto de terror, os pesadelos, quando muitas pessoas ficam doentes do coração, porque pelo jeito como o diabo e os demônios vêm nos pesadelos e enchem eles de medo, e as pessoas ficam com medo, elas ficam aflitas porque elas acabam ouvindo vozes, elas enxergam coisas e aí elas ficam doentes fisicamente, elas adoecem. Então falou para ele, serás objeto de terror. E faz sentido porque num salmo, num dia desses nós vamos ler ele, o Senhor diz que aqueles que seguem os caminhos dele, ele fala, não terás temor. Ele fala para o crente, para a pessoa que segue a Deus, tu não terás temor de objeto de terror, de espanto noturno. É por causa disso, porque o diabo e os demônios gostam à noite, na escuridão, nas trevas, assustar as pessoas, as crianças, para tirar a vida, a paz, a felicidade, para destruir eles, para adoecer eles mentalmente, para muitas coisas. Porque os demônios querem possuir eles, entrar naquela pessoa para machucar eles, para eles conseguirem também machucar outras pessoas. Então é isso que Deus fez com o diabo, fez ele virar um objeto de terror. E aqui em Judas nós estamos lendo que o Senhor disse aqui que com a multidão de tuas maldades, ele tinha lançado ele por terra. E no livro de Judas, bem na frente, antes de Apocalipse, nós temos o livro de Judas, que diz... Judas tem apenas um capítulo. No verso 3 até o 7, eu vou ler do 3 ao 7 para nós obtermos o contexto. E fala aqui, Judas, que foi um apóstolo do Senhor Jesus, ele fez um chamado de atenção aos crentes, admoestando eles para não ficarem acreditando nas falsas doutrinas e nos falsos mestres, para eles não destruírem a sua vida espiritual. E no meio de muitas coisas, Judas disse para os seus crentes, no verso 3, amados, pela grande solicitude que tinha de vos escrever acerca de nossa comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar ardentemente pela fé que uma vez por todas foi transmitida aos santos, pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde antes foram destinados a esta condenação, homens ímpios que convertem em libertinagem, e eu falaria melhor, homens ímpios que deixaram o diabo e os demônios possuírem eles,
que convertem em libertinagem a graça de nosso Deus e negam a Deus, o único soberano, e nosso Senhor Jesus Cristo. Negam Ele, porque o diabo possuiu eles. Pela inveja que ele teve quando viu que estava sendo pregado o evangelho do Senhor Jesus, o diabo, junto com os espíritos maus, que eram os anjos na antiguidade, possuíram aquelas pessoas, e aí eles viraram falsos profetas e falsos mestres, ensinando doutrinas falsas também. E eles não perceberam que tinham sido possuídos por um espírito mau, até mesmo pelo próprio diabo, para destruir, para enganar, para que as pessoas não buscassem a Deus, mas para que as pessoas fossem condenadas. Porque o diabo quer seguidores e quer que eles sejam condenados, que eles fiquem no inferno e que eles não consigam atingir a vida eterna, alcançar ela. É o objetivo do diabo. E no verso 5, o apóstolo fala para os crentes: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, pela mão de Moisés, depois destruiu aqueles que não creram. E isso é verdade, porque o Senhor tirou o povo do Egito com Moisés, e enquanto eles estavam morando no deserto, o povo pecou diante de Deus, e eles acabaram faltando bastante com Deus e fizeram ele ficar muito enraivecido. E o Senhor falou: 10 vezes me tentaram, pecaram, e o Senhor ficou muito bravo e quis destruir eles. E ele falou: aqueles que tinham saído do Egito não iam entrar mais na terra prometida, porque ia castigar eles e eles iam morrer no deserto. E Deus cumpriu a sua palavra, não perdoou eles. Eles acabaram morrendo no deserto. E aqueles que entraram na terra de Canaã foram a geração nova, os filhos deles. As crianças que tinham saído do Egito e tinham crescido no deserto. Eles foram os únicos que entraram na terra de Canaã. E fala aqui que Deus castigou eles. E ainda mais, o apóstolo Judas fala que Deus tinha destruído eles e que ainda mais agora, depois do evangelho do Senhor Jesus, o Senhor ia castigar ainda mais todos os falsos que ensinaram doutrina errada e os falsos mestres que acabaram distorcendo o caminho das pessoas que queriam agradar a Deus. No verso 6, o apóstolo fala que Deus não tinha perdoado os anjos rebeldes, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, que se rebelaram junto do diabo antes da fundação do mundo. Deus também não perdoou eles. No verso 6 fala: e há anjos que não guardaram sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia. Deus tem guardado, fez eles estarem destinados sobre escuridão em prisões eternas para o juízo do grande dia. E no juízo do grande dia, Apocalipse fala para nós que o Senhor vai enviar o diabo junto com os anjos dele para o lago de fogo. E aqui no verso 6 diz que Deus não perdoou os antigos e nem quis perdoar também esses anjos que preferiram seguir o diabo. E Deus tem um castigo para eles também. Uns ele enviou à terra com o diabo e outros estão em prisões eternas até o dia do juízo final. E fala no verso 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que, havendo se prostituído como aqueles e seguindo após outra carne. Porque vamos lembrar o que foi que aconteceu com a Sodoma e a Gomorra. Eram 2 cidades onde as pessoas se entregaram ao pecado, à maldade, à idolatria, à prostituição. Eles liberaram todos os vícios e prazeres contra a natureza, homens com homens, mulheres com mulheres, homens e animais, e homens e objetos. Com todas aquelas coisas, eles deixaram o jeito natural e eles acabaram se torcendo, fazendo todo tipo de impurezas e aberrações. Eles faziam tudo aquilo em Sodoma e Gomorra, e é por causa disso que Deus destruiu aquelas cidades.
Lá morava Ló, o sobrinho de Abraão, e tirou ele de lá antes de destruir aquelas cidades. E é delas que fala aqui o apóstolo Judas, no verso 7. Fala como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que, havendo-se prostituído como aqueles, e seguindo após outra carne que quer dizer vícios de uma outra natureza, eles ficaram viciados em ficarem com animais, e homens com homens, e mulheres com mulheres, e idolatrando os deuses, e prostituindo-se, fornicando na frente dos deuses para fazer rituais, adulterando, fazendo muitos pecados. Esses são a outra carne. E fala que essas cidades foram postas como exemplo quando Deus destruiu eles e fez eles serem exemplo para as outras cidades, para que eles sentissem vergonha e eles entrassem em juízo, tomassem o juízo, para que eles endireitassem os seus caminhos, mas nenhum deles fez. E eles sofreram o castigo do fogo eterno. E essa aqui é a obra do diabo. Olhem o que o diabo faz. Ele entrou em todos os habitantes da Sodoma e da Gomorra, entrou nos homens, nas mulheres, e eles fizeram muita maldade, muito pecado diante de Deus, e pecaram contra os seres humanos, contra os seus semelhantes, o seu próximo, fazendo todo tipo de maldade, e aí Deus não perdoou eles. Então, aqui Judas quis dizer que se Deus não teve misericórdia, nem perdoou os anjos e o diabo, nem perdoou Sodoma e Gomorra, e aqui essa mensagem era para os falsos mestres, para os falsos que ensinam doutrinas erradas e distorcidas. Eles ensinam doutrinas erradas e distorcidas porque eles estão possuídos pelo diabo. E nós estamos lendo sobre a criação e a existência do diabo. E nós estamos vendo tudo que o diabo faz com a humanidade para destruir ela. E para que Deus castigue as pessoas, porque percebam aqui que Deus acabou castigando todas essas pessoas que eram vítimas do diabo, que foram escravos do diabo. E hoje acontece a mesma coisa. Hoje o diabo também está com os demônios aqui na Terra, aqui neste planeta Terra. E eles estão dentro de muitas pessoas, morando nos corações de muitos homens e mulheres e crianças. Outros estão no ar, tentando ver onde que eles podem entrar. É isso que o diabo faz, é essa obra do diabo. E o diabo existe sim. Então, nós temos também todas as doenças, as amarrações, os feitiços, os agouros, as pessoas que adoram os demônios, os mortos. Tudo aquilo é obra do diabo. Ele que ensinou para os homens e as mulheres como fazerem. Ensina para os povos, para as cidades, para os países, para todos ensina todos esses costumes, aquelas crenças, para que todos sejam destruídos e todos acabem perecendo, para que nenhum louve a Deus, nem glorifique a Deus. O diabo é o nosso inimigo, então, porque Deus nos resgatou daquele mau caminho. E então o diabo nos persegue, cheio de raiva contra nós. E ele tenta fazer muitas maldades com a gente. Mas o único é que ele não pode vir na nossa vida nem no nosso coração, porque nós temos a Deus. Mas aí ele usa as pessoas para nos machucarem. Ele faz alguém nos caluniar, nos injuriar, nos xingar. Alguém para falar que nós somos maus, mentirosos, que nós estamos roubando, fazendo isso e aquilo, quando não é verdade. Ele nos acusa e ele... Talvez ele até manda doenças, acidentes, pobreza, falta de comida, que alguém venha nos perseguir, que alguém venha nos sequestrar. Todas aquelas coisas o diabo tenta fazer para atacar os filhos de Deus, machucar eles. Mas os seguidores dele, do diabo, ele tem escravizados, presos com doenças e com uma mente que não consegue entender, não consegue raciocinar, não consegue pensar direito. Porque é esse o trabalho do diabo e dos seus espíritos maus. Então, hoje nós estamos vendo tudo aquilo para ver como que nós poderemos resolver isso aqui.
seguir em frente, buscando a Deus e clamando para o Senhor Jesus vir nos proteger e nos guardar, para Ele nos ajudar e nos ensinar. E que nós façamos a vontade do Senhor, agrademos Ele, para que desse jeito nós possamos vencer as armadilhas do inimigo, a perseguição dele contra nós. E também nós estamos lutando para orar por todas as pessoas que ainda não conheceram o caminho do Senhor e são escravos e sofrem as consequências do diabo e dos demônios. Nós estamos aqui também pedindo para o Senhor nos dar os dons, porque nós precisamos orar pelas pessoas, nós precisamos impor as mãos para elas e repreender o diabo, repreender os espíritos, para que as pessoas sejam felizes, para que as pessoas tenham paz e tranquilidade e sejam livres das mãos do inimigo. Esse é o nosso trabalho, irmãos e irmãs, é o trabalho que nós estamos tendo aqui, a luta que nós estamos tendo contra o nosso inimigo. O Senhor Jesus, na Bíblia, chama ele do ímpio. E vamos ver o que fala aqui em Apocalipse 12, do 1 ao 9. Em Apocalipse do 12, do 1 ao 9, que diz: a obra do diabo. Percebam aqui como que o diabo se manifestou na igreja do Senhor, antes da igreja do Senhor, antes da fundação do mundo. Na parte celestial, no plano espiritual, onde o Senhor tem o seu trono, lá já existia a igreja do Senhor, estava lá junto com ele antes da fundação do mundo, antes de ser uma coisa física. A crucifixão do Senhor na cruz do Calvário aconteceu também lá antes da fundação do mundo. Deus já tinha feito tudo espiritualmente, celestialmente, e depois ele fez virar uma realidade na terra para acontecer fisicamente. E no capítulo 12 fala de uma mulher, que é a igreja, e o dragão, que é o diabo. Mas isso aqui tudo aconteceu no céu. E fala aqui que Deus deu para João a visão daquilo. Fala, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo de seus pés, que é a igreja, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. É os 12 apóstolos, as 12 tribos primeiro e depois os 12 apóstolos. E estando grávida, grita com dores de parto, na angústia do parto. Isso aqui tudo aconteceu no céu. Também apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que é o diabo, com 7 cabeças e 10 chifres, e em suas cabeças 7 diademas. Esses aqui são reis, impérios, governos que aconteceram. E sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Isso aqui é o poder do diabo. E o dragão parou em frente à mulher, o dragão, que é o diabo, e a mulher, que é a igreja, que estava para dar à luz a fim de devorar seu filho, que é o Senhor Jesus, logo que nascesse. Ela deu à luz um filho varão que vai pastorear com um varo de ferro todas as nações, e seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono, porque é o Senhor Jesus. A mulher fugiu para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus para que ali a sustentem durante 1260 dias. Esses dias aqui são simbólicos, números de Deus, porque é uma parábola aqui. Depois houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão, que é o diabo, e lutavam o dragão e seus anjos. Os seus anjos são os seguidores dele, os demônios, e eles lutavam contra Miguel e seus anjos. Houve aquela batalha. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão, o diabo, e os demônios dele. Lutavam para vencer, mas não prevaleceram, fala no 8. Nem mais se achou lugar para eles no céu. Deus expulsou eles de diante da presença dele. Depois que teve essa batalha aqui e que o dragão quis matar o filho daquela mulher que é a igreja, fala aqui que Deus expulsou eles da presença dele. Fala, mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. Foi lançado fora o grande dragão, fora, jogado para a terra. Aquela serpente antiga, a serpente que falou com a Eva. A serpente antiga que no Éden físico falou com a Eva.
que se chama Diabo e Satanás. Eu vou ler novamente o verso 9. Foi lançado fora o grande dragão, que é o diabo, a serpente antiga que falou com a Eva no Éden, que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Engana o mundo inteiro. Isso aqui é muito triste. Foi atirado para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Os anjos dele foram expulsos junto com ele. Aqueles que nós lemos lá em Judas, que fala que os anjos abandonaram a sua dignidade e Deus expulsou eles, porque eles se aliaram, fizeram aliança com o diabo e acabaram sendo expulsos da presença de Deus e atirados para a terra. E aqui eles fazem as pessoas sofrerem. Eles fazem maldades com as pessoas. Esse dragão com os anjos dele nos faz sofrer também. Só que o sofrimento que nós temos é bem mais leve, porque nós confiamos no Senhor e Ele nos ajuda, nos dá liberdade, Ele nos dá felicidade, nós conseguimos vencer contra o diabo. Mas as pessoas que não têm a Deus, elas sofrem todos os dias da vida delas, porque elas são escravas do diabo, servos dele. E o diabo está no meio deles, porque ele foi atirado para a terra com seus anjos. Nós temos que lutar, a luta ainda está continuando e nós temos que lutar contra aquelas hostes espirituais que estão no ar. Temos que lutar contra o inimigo, porque o diabo, ele inventou todo tipo de pecado para que as pessoas tenham que pecar e pecar. E ele quer que nós também acabemos caindo na armadilha para que nós ofendamos a Deus, desobedeçamos Ele, para que nós não louvemos, não lemos a Bíblia. O diabo faz muita coisa para que nós também acabemos caindo na armadilha. E é essa a nossa luta e a nossa oração para Deus, a luta que nós temos que ter para que Deus esteja conosco e nós possamos ser livrados do inimigo e ganhar dele, vencer ele. E aqui em Tiago 4:7, vamos para Tiago. Antes, vamos voltar um pouco. Tiago fica depois de Hebreus, fica Tiago, eu acho. No verso 4:7 fala, o apóstolo Tiago falou para os crentes em Cristo Jesus, disse para eles, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, como nós conseguimos resistir ao diabo? Porque nós temos que resistir ao diabo. E fazemos aquilo não deixando a nossa carne, a nossa vontade de pecar, nos dirigir, porque o diabo ele vem tentar a nossa carne, ele vem provocar ela e coloca muitas coisas diante de nós para fazer uma armadilha. Então, por exemplo, temos um irmão que está indo na igreja, está buscando a Deus, está lendo a Bíblia, está procurando os dons espirituais e Deus até dá os dons para ele. Mas o diabo sabe que ele tem uma fraqueza na carne dele. Ele gosta de olhar para as mulheres, gosta de fornicar, de adulterar, gosta de namorar. E o diabo conhece aquela fraqueza. Mas o irmão, ele tá no processo de mudança, pedindo para Deus tirar as fraquezas dele, o pecado dele, para Deus olhar para a fraqueza dele. E ele pede para Deus ajudar ele porque ele quer agradar a Deus. Mas como o diabo conhece as fraquezas dele, fica colocando diante dele as fraquezas. Ele fala, como aquele gosta de namorar, gosta das mulheres, gosta de ficar olhando para elas, então eu vou colocar todas as mulheres que ele gosta, do jeito que ele gosta, eu vou apresentar elas para ele cair na armadilha, para a vida espiritual dele ser destruída, para ele não ganhar a vida eterna, para Deus nunca abençoar ele, porque aí ele vai voltar para o mundo para pecar. E é isso que o diabo quer. São essas as armadilhas, as tentações que o diabo faz. O diabo, ele coloca armadilhas e tentações. Até para o Senhor Jesus, o diabo tentou tentar ele. Fala na Bíblia que ele estava jejuando no deserto 40 dias e 40 noites. E como ele tinha fome, o diabo viu nele a fraqueza de fome. E ele falou, esse aqui tem fome. Como ele tem tanta fome, vou apresentar diante dele uma tentação, uma armadilha. E disse para ele, se você for filho de Deus, então manda essas pedras aqui virarem pão para você comer. E o Senhor disse para ele, sai de mim, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Sai daqui. O Senhor rejeitou ele, como fala aqui em Tiago, que nós temos que resistir ao diabo.
Nós temos que falar não para o diabo. Porque o diabo, ele conhece as fraquezas da nossa carne, de cada homem e de cada mulher. E aí ele vai tentar colocar uma tentação, provar a pessoa, fazer uma maldade com ela, machucar ela. Então, vai de nós. No nosso livre-arbítrio, nós conseguimos decidir se nós vamos obedecer àquela tentação, àquela prova que o diabo vai colocar diante de nós. Nós que decidimos se vamos pecar ou não. Se eu quiser agradar a Deus, então eu vou falar, sai daqui, Satanás. Aqui você não vai conseguir fazer nada. Aqui você não vai conseguir me tentar, porque eu não vou cair na sua armadilha. Eu não vou cair no seu jogo. Porque eu conheço a doutrina, eu conheço a palavra do Senhor. E eu sei o que Deus disse para mim. Eu sei que eu tenho que agradar a Deus. E Deus vai me ajudar. Sai daqui. Vai longe, vai embora. Então é isso. Resistir ao diabo. É disso que o apóstolo Tiago falava, e o Senhor Jesus, ele resistiu ao diabo, falou para ele, sai daqui, Satanás, porque ao teu Deus não tentarás, só adorarás. Então, temos que repreender o inimigo. Percebam o trabalho do diabo. Ele existe, os demônios existem, e nós temos que repreender ele. Porque como seres humanos, nós temos muitas fraquezas da nossa carne, porque a carne adora os prazeres. E tem prazeres pecaminosos que acabam destruindo a vida espiritual e roubam a vida eterna. Tem outros prazeres que não. Por exemplo, comer é um prazer, dormir é um prazer. E é muito legal, é muito bom. Isso aí não é pecado, não vai te levar para o inferno. Isso aí não vai te roubar a vida eterna. Tem prazeres que nós conseguimos fazer, mas tem outros que a gente tem que tomar muito cuidado, como, por exemplo, o adultério, fornicação, ficar bêbado, o rancor, a inveja, tudo aquilo aí nós temos que tomar cuidado, roubar, furtar. Temos que tomar muito cuidado porque tudo isso é o que o diabo provoca as pessoas a fazerem no planeta Terra. E como nós lemos, o diabo foi atirado aqui na Terra, e nós já lemos em Apocalipse, ele está fazendo maldades, ele está machucando as pessoas, fazendo danos. E nós, os crentes, os filhos de Deus, temos que estarmos aqui todos os dias lutando contra o inimigo. Porque o apóstolo Paulo falava para nós, ele falava, irmãos, nós não estamos lutando contra seres humanos. Nós temos uma luta contra as potestades dos ares, contra os senhores das trevas. E os senhores das trevas é o diabo e seus demônios que acabam possuindo as pessoas. O diabo possui um governante, por exemplo, um prefeito, o chefe da polícia. E aquele chefe da polícia vem e tenta me machucar, porque o diabo está tentando fazer alguma coisa comigo. O diabo faz tudo aquilo. E o que a gente faz nesses momentos? Quando estivermos no momento de perigo e nós percebemos que o diabo pegou aquele homem, aquela mulher, para ir contra a gente, para nos machucar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar para o Senhor, falar, Senhor, olha o que o diabo está tentando fazer, o diabo está me perseguindo, me guarda, me protege, não permite, Senhor. Mas se o diabo veio, por exemplo, por meio de uma simpatia, de uma amarração, de um feitiço, nós temos que pedir, Senhor, repreende todo o espírito de bruxaria, de amarração, de feitiço, de simpatia que fizeram, Senhor, repreende esses espíritos. Nós temos que orar conforme, segundo as maldades, o jeito que o diabo usar para nos perseguir. Nós temos que aprender a orar para Deus, porque se o diabo entrar nas pessoas, então as pessoas tentam nos machucar, vêm nos xingar, vêm falar palavrões contra a gente sem saber por quê. Fica bravo com nós, sente uma raiva, um ódio contra nós sem saber o porquê. E é porque o diabo possuía aquela pessoa para ela vir contra mim. Aí eu tenho que pedir para Deus acalmar aquela pessoa e me guardar daquela pessoa. E aí Deus vai agir imediatamente, ele vai nos guardar e proteger. O diabo, ele trabalha de milhares de formas. Tem milhares de jeitos, de formas que o diabo usa para trabalhar no mundo com os seres humanos. Possui alguns, persegue os outros, mata os outros, faz outros sofrerem, faz outros ficarem doentes. O diabo trabalha de milhares de jeitos
para vir destruir a humanidade e para que as pessoas, para que ninguém busque a Deus. E os que conhecem a Deus, nós acabamos sendo inimigos dele e vamos ser todos os dias da nossa vida inimigos dele, porque o diabo vira o nosso inimigo por causa do caminho do Senhor. Mas eu vi muitos vencerem, eu já vi muitos vencerem na minha vida. Quando o diabo tem tentado vir contra mim para me machucar, e ele tem inventado muitos jeitos de me machucar, mas Deus sempre tem me dado a vitória, ele me ajudou. E eu fico feliz porque Deus me ajuda e ele é muito mais poderoso do que o diabo. Então é melhor seguir o caminho do Senhor. Vamos ler um pouquinho aqui em Hebreus 2. Hebreus, no capítulo 2, vamos ler um pouquinho. No verso... Bem, vamos ler desde o verso 11 até o 18, rapidamente. Do verso 11 até o 18, aqui o apóstolo Paulo falava do Senhor Jesus e do trabalho que o Senhor Jesus fez aqui, a sua obra evangelizadora. Fala porquanto o que santifica e os que são santificados, quer dizer, Deus, ele é o que santifica, e os que são santificados são os crentes em Cristo, todos são de um só, todos são de Deus. Por isso, não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então fala que o Senhor Jesus, ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. E no 12 fala: anunciarei teu nome a meus irmãos. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele ia estar nas nossas vidas. Percebam quão bonito que é ter a Deus no nosso coração, na nossa alma, e não ter o diabo. Faz uma diferença enorme. Fala que anunciarei teu nome a meus irmãos, no meio da congregação te cantarei hinos. Então o Senhor Jesus vem nos possuir. Ele vem morar dentro de nós, no nosso coração. Ele nos possui a todos. E quando ele entra para nos possuir, nós louvamos a Deus e glorificamos o Senhor. E o Senhor fala: eu, no meio da congregação, vou te louvar porque eu vou entrar neles, vou possuir eles, vou morar no coração deles. Porque é essa promessa que Deus vai morar no coração daquelas pessoas que se converterem a Ele, a Deus. Desse jeito vamos louvar o Senhor. E no 13 fala: porém nele minha confiança. E de novo, eis aqui estou eu. Essas aqui são palavras do Senhor Jesus, que fala: porém nele minha confiança. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Os filhos são os crentes, aqueles que seguem o evangelho puro do Senhor. São esses os filhos do Senhor Jesus. E é muito formoso, faz uma diferença muito grande sermos possuídos pelo diabo e sermos possuídos por Deus. Nós somos possuídos por Deus no evangelho do Senhor. Todas as pessoas que seguem Ele de verdade, de coração sincero, cumprindo os mandamentos do Senhor, fala que o Senhor possui Ele e Ele entra para morar no coração e na alma daquela pessoa. Glória ao Senhor. E no 14 fala: portanto, já que os filhos do Senhor têm em comum uma carne e um sangue, fala que os filhos de Deus têm em comum uma carne e um sangue, quer dizer, eles são seres humanos. Cristo também participou igualmente. Ele também foi ser humano. Ele virou um ser humano para o quê? Para destruir, por meio da morte, o poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrar a todos que, pelo medo da morte, estavam durante toda a vida sujeitos à servidão. Então, fala aqui que Cristo nos livrou, porque todos éramos escravos do diabo, e Ele nos livrou na cruz do Calvário. Ele nos fez livres, e agora o Senhor mora conosco. E no 16 fala: porque certamente não vem o auxílio dos anjos. O Senhor não veio em auxílio dos anjos, mas veio em auxílio da descendência de Abraão. Fala aqui que o Senhor, ele preferiu ajudar e abençoar os seres humanos, os descendentes de Abraão, porque Abraão acreditou em Deus pela fé. E todo aquele que acredita pela fé são aqueles que vão para a vida eterna, os crentes em Cristo. E no 17 fala: por isso, convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos.
Então fala que o Senhor Jesus, ele se fez e virou um ser humano para ser semelhante a nós. Fala, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote no que se refere a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo foi provado, porque ele foi tentado pelo diabo, mediante o sofrimento, é poderoso também para vir em auxílio dos que são tentados, todos nós que somos tentados pelo diabo. Porque, como eu disse no começo, vocês já conseguem entender agora que o diabo ele existe, ele está no mundo todo, porque Deus lançou ele com os demônios dele, expulsou eles para a terra. E o diabo, ele governa sobre toda a humanidade. Ele é o dono deles, ele possuiu eles. E nós somos um grupo pequenininho que andamos no caminho do Senhor e buscamos a Deus. Então o diabo, ele tenta vir contra nós para nos machucar também, para não deixar que tenha nenhum seguidor do nosso Deus, para que todas as pessoas sejam dele. E é aí que vem a nossa luta todos os dias, diária, contínua. E, no geral, agora nós falamos da existência do diabo e do trabalho que o diabo faz, a função dele, que ele tem aqui na Terra, o que ele tem feito desde o começo. Ele fez pecar o Adão e a Eva, ele fez pecar todas aquelas gerações que acabaram sendo destruídos no dilúvio. Depois fez pecar Sodoma, Gomorra, Deus destruiu eles, fez pecar o povo de Israel. E Deus também castigou o povo de Israel e tirou deles a dignidade, o título, o nome de ser o povo santo. E daí pra frente, o diabo, como trabalho dele, tem feito pecar todos para se afastarem de Deus. Mas agradecemos o nosso Senhor Jesus, que ele veio morrer na cruz do Calvário. Ele virou ser humano para conseguir resgatar algumas pessoas das mãos daquele dragão, daquele diabo, daquele inimigo. Então, nós hoje agradecemos o Senhor, porque o Senhor aqui, ele nos abençoa, ele nos resgatou e ele está nos ajudando, ele está nos levando nesse caminho que leva para a vida eterna. E todos vocês também que estão ouvindo a palavra do Senhor, continuem sendo firmes, acreditando no Senhor, sejam corajosos, continuem em frente, não voltem atrás, não fiquem desanimados, aprendam a orar, busquem a Deus, leiam a Bíblia, para que o Senhor fique com vocês, para que o Senhor ele viva nos seus corações, nas suas vidas, e não seja o diabo possuindo vocês. Então a nossa luta continua e nós temos que seguir em frente, e aqui nós vamos continuar servindo vocês. Eu estou aqui para servir vocês enquanto eu viver. E o nosso Deus é quem vai nos recompensar todo o trabalho, pouco ou muito que nós façamos por Ele, com todo o nosso coração. Deus abençoe vocês grandemente. Vamos orar para o nosso Deus. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, te pido Padre Santo que tú en este momento escuches nuestra oración, nuestro ruego, nuestras peticiones, los anhelos del corazón, Señor. Que tú, Señor, seas oidor de todo lo que vamos a decirte a ti, Señor. Mira las miles de personas, miles de hombres, mujeres y aún los niños también que oran y te piden muchas cosas, Señor. Hay muchos niños también que te claman, que tienen necesidades, que tienen muchos antojos en su vida como niños y te piden a ti muchas cosas y tú, Señor, les darás, los bendecirás. Tú, Señor, estarás concediendo sus anhelos para que ellos disfruten también de tus bendiciones, de tu mano poderosa. Y también, Señor, mucha gente está orando, pidiéndote a ti por sanidades, por liberación. Hay mucha gente que es atada por el diablo. Mira que el diablo está atando a la gente con muchas brujerías, con hechicerías. Y el diablo está destruyendo, dando mucha depresión. El diablo está poniendo muchas trampas en la vida de cada hombre y cada mujer para destruirlos. Te pido, mi Señor, que tú escuches la oración, los lamentos de esta gente, que los oigas, que los mires con ojos de misericordia, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Y tú los libertes, los limpies, los sanes, rompas ligaduras,
cadenas, ataduras, destruye esa obra del maligno, destruye las trampas del diablo, las maldiciones del diablo, destruye todo mal, Señor, liberta, sana a cada persona, libértale, quita toda dolencia, todo dolor, y extiende tu mano poderosa haciendo milagros y señales en cada vida, en cada corazón, quitando toda clase de dolencias, toda clase de enfermedades psíquicas y físicas, mi Señor. Extiende tu mano, Señor. Escucha, Señor, la oración, el clamor, mi Padre Santo. Ayúdanos a seguir adelante. Danos nuevas fuerzas, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a buscarte y a honrarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos la honra, te damos la gloria y la alabanza. Bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí hablando de tu palabra, meditando en tu palabra, mi Señor. Gracias también por la gente, por las personas que han puesto su corazón para las enseñanzas, mi Señor, porque ellos anhelan y desean conocer de ti, anhelan hacer tu voluntad. Gracias, Señor, las alabanzas, la honra para ti, gloria a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amém. Glória ao Senhor. Vamos cantar para o Senhor o coro 116, coro 116, que chama Poder Necessitamos. Poder de Dios, poder necesitamos para vencer las huestes del maligno. Dará Jehová a su pueblo poder y así sana doctrina extender. Poder de Dios, poder necesitamos para vencer las huestes del maligno. Dará Jehová a su pueblo poder y así sana doctrina extender. Poder de Dios, poder necesitamos para vencer las huestes del maligno. Dará Jehová a su pueblo poder y así sana doutrina extender. Que o meu Deus abençoe todos e todas grandemente. Amo vocês com todo o meu coração e peço para o Senhor abençoar vocês, ouvir vocês, para Ele estender a mão misericordiosa sobre todos vocês. Muito obrigada. Abraços de mim, muitos beijos, especialmente para as crianças. Deus abençoe vocês. Obrigada.